É Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus, meu sol fulgente, tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Essa é uma tradução de uma famosa cantata que ganhou os tempos, varou os séculos e permanece nos encantando. A cantata Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach que é considerado como um quinto evangelista, quase um quinto evangelista. Por quê? Porque encantado pela presença de Jesus no mundo, Johann Sebastian Bach, filho de uma tradição de músicos, de compositores, ele se dedica a compor uma série de músicas inspiradas no Evangelho. Ele compõe missas, né, musica ali o Evangelho de Mateus e faz várias cantatas lindas como Jesus, a Alegria dos Homens. E eu queria mostrar para vocês, pedir para o Felipe colocar um vídeo que muito nos impressiona, uma versão inimaginável, inusitada dessa cantata. Inusitado, né? Então, esse artesão deve gostar muito, né, do Jesus, Alegria dos Homens, mas a gente fica pensando e intuindo como uma vida potente, uma vida que é o guia, uma vida que é o modelo da humanidade, consegue nos inspirar a tal modo que inspirou artistas, compositores, ao longo dos séculos e ainda hoje, a dedicar tempo da sua vida. Você imagina o tempo que esse artesão, né, fez, a delicadeza de conseguir fazer as notas musicais de uma partitura ser transformada em uma obra de arte que canta, que vibra, e vibra por Jesus. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Johann Sebastian Bach nos lega esse presente que toca em quase todo o Natal, toca em quase toda ocasião que nós nos reunimos para nos lembrar de Jesus, em nossas reuniões mediúnicas,
em nossas reuniões públicas, no nosso centro espírita. Essa música que foi inspirada por um compositor diferenciado. Conta-se algumas revelações mediúnicas que alguns espíritos musicais, músicos, vieram de Júpiter para poder reencarnar aqui na Terra, para poder aprimorar a psicosfera humana e aprimorar a nossa saúde mental, digamos assim, para que a gente pudesse receber uma nova era, um novo tempo, uma nova doutrina. Um desses espíritos, conforme nos fala a tradição mais assertiva da Revista Espírita de Allan Kardec, é o próprio Mozart, que seria um espírito vindo de Júpiter, que estava acostumado com a música celeste, em que a música brota dos instrumentos, não só tocados pelos homens, pelos seres, mas dos instrumentos que são a própria natureza. A música brota da natureza. E quando a gente vê essa obra de arte aí, esse artesão, a gente percebe que não é tão impossível essa música brotar da natureza, porque o que ele fez? Ele fez uma série de madeiras, né? Ou seja, uma transformação da árvore que com o timbre certo, com a colocação correta, gera uma nota musical que pode gerar uma música complexa e linda, como Jesus, Alegria dos Homens. Quando você lê um pouco mais de música, estuda um pouco mais de música, e, por exemplo, lê um livro de Schoenberg que fala sobre a harmonia, você entende que, de fato, a harmonia, uma coisa chamada de campo harmônico, ela está dentro da própria natureza. Como assim? Quando eu toco, por exemplo, a nota Dó, né, essa música Jesus, Alegria dos Homens, eu toco no violão numa tonalidade de Sol maior. Então vamos supor que eu toque o Sol. Quando eu toco a nota Sol, involuntariamente eu estou tocando uma série de outras notas que são chamadas de harmônicos desse Sol, que um ouvido comum não consegue perceber, mas que um ouvido mais apurado vai percebendo quais são as notas que vão se ajustando. Então, esses espíritos, de certa forma, parecem ter vindo aqui para a Terra para trazer uma nova forma musical. E aí você tem um momento espetacular, né? Você tem Johann Sebastian Bach, pouco tempo depois Wolfgang Amadeus Mozart, pouco tempo depois Ludwig van Beethoven, Schubert, uma série de músicos assim que conseguem trazer uma nova era para a música. Mas Johann Sebastian Bach, embora a gente não encontre essa revelação dentro da revista espírita, como a gente encontra a revelação do Mozart, vindo de Júpiter, e trazendo um pouco a reflexão sobre a música celeste, a música que brota da natureza, as mensagens também trazidas no livro Espiritismo e Arte, sobre a música celeste, e aí o espírito Rossini, não tem ali revelado que Rossini seria um espírito que viria de Júpiter. Ao contrário, seria desses outros compositores que têm sim uma bagagem grande musical, mas não necessariamente vieram de outro planeta. Pelo menos não há essa revelação. Mas ele faz lá uma reflexão sobre essa música celeste que nos encanta. E Johann Sebastian Bach, em outras tradições mediúnicas, em outros livros, ele aparece também como um desses espíritos. E eu acredito bastante nessa possibilidade, porque ele é considerado um dos principais pilares da música contemporânea, da música como nós a entendemos. Porque a música, existe lá a harmonia na natureza, mas é preciso fazer uma construção intelectual para que os músicos escrevam a partitura, para que os músicos possam conversar, para que o músico possa aprender a tocar. E ele tem um trabalho fundamental, e é o Johann Sebastian Bach, que é o cravo bem temperado. Então, ao invés de ele escrever um tratado de música, ele compõe música que é um verdadeiro tratado para mostrar as possibilidades. Nesse O Cravo Bem Temperado, a gente encontra vários prelúdios. E, por exemplo, um dos prelúdios em Dó maior, mais tarde, retirado ali por Gounod,
O prelúdio em dó maior, que seria a parte mais harmônica, que traria mais essa harmonia, e Gounod coloca uma melodia que nós conhecemos como Ave Maria, né? Tem a Ave Maria também famosa de Schubert e tantas outras Ave Marias. Então, Bach, ele tem a função de estruturar o conhecimento musical, né, de uma forma prática, compondo, e para isso ele começou a compor desde muito cedo, muito criança. Existiam algumas músicas que eram um tanto quanto proibidas para a idade dele, e para ele poder avançar no entendimento da música, então o que, que ele fazia? Ele acordava de noite, pegava as partituras que não eram para ele estudar, que eram teoricamente mais difíceis, transcrevia para poder ir tocando enquanto os adultos da família dele de músico dormiam. E esse ser, né, ele não foi um compositor de fazer grandes concertos, não foi, digamos assim, aquele famoso naquele momento, não era um padre, mas é curioso que um compositor mais ou menos contemporâneo chamado Vivaldi era um padre de ofício, mas compôs muito mais músicas, digamos, entre aspas, profanas. Até dizem que o Vivaldi tinha muito a função sacerdotal para poder ter acesso à música. E o Vivaldi, né, o compositor das quatro estações, do período barroco, assim como o Johann Sebastian Bach, do período barroco, também se notabiliza pela sua genialidade. Mas Johann Sebastian Bach se destaca nessa função estruturadora e é muito bonito, muito bom, muito importante perceber esse espírito encantado, né, pela proposta de Jesus, convidado, né, para que pudesse reencarnar. Ele se encanta com a vida de Jesus e se dedica a compor músicas e homenagens, grande parte das músicas dele, né, músicas sacras, inspiradas no Evangelho de Jesus. Johann Sebastian Bach tem também um toque de Jesus em nossas vidas. A mensagem que não é só racional, mas a mensagem que é emocional. Veja que a letra é muito simples da cantata. A cantata é longa. Essa parte, Jesus, Alegria dos Homens, é uma parte da cantata, mas a letra é pequena. É Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. Aí essa parte se repete, depois vem o segundo momento. É Jesus, meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Então a tradução da letra, né, seria mais ou menos essa. Mas se não for fidedignamente essa, porque é ali em alemão, você tem um contexto muito simples. Porque o evangelho não é algo tão complicado em termos de teoria, é algo mais direto para o nosso coração. Por exemplo, uma mensagem muito direta que eu venho pensando recentemente. Você e eu já passamos por situações de humilhação, em que você se sente humilhado, em que eu me senti humilhado, faz parte da vida. E quando ontem encontrar consolo tão direto como essa mensagem de Jesus, né? Os últimos serão os primeiros. Aqueles que forem humilhados serão exaltados. Essa é uma mensagem muito difícil, porque, em geral, nós somos convidados ao revide. A humilhação gera em nós o sentimento de vergonha. A humilhação gera em nós o sentimento de raiva, de mágoa. E quando nós estamos magoados, a nossa tendência é revidar. Quando nós estamos com raiva, a nossa tendência é fazer um revide agressivo, eventualmente até destrutivo, vingativo. E certamente as pessoas entenderiam que é um movimento de revide, é uma reação àquela ação que fez você ficar humilhado ou se sentir humilhado. A proposta de Jesus, porém, é mais profunda, mais difícil e vai dizer, olha, não é que o humilhador, o que provocou a humilhação, está correto. Mas é que se você conseguir aguentar essa humilhação sem entrar na vingança, você vai exaltar dentro primeiro de você mesmo os valores enobrecidos da tua alma, os valores enobrecidos do teu ser. Você vai se transformar em uma pessoa mais evoluída. E essa exaltação não vai acontecer apenas num além-túmulo,
quando você vier a desencarnar, e poder receber as consequências positivas das suas ações. Essa exaltação já vai começar desde hoje, porque é a exaltação, é o enaltecimento do teu lado luz, que vem pelo não revire diante da humilhação. Não quer dizer que a gente, ao ficar diante de humilhações, nós devemos baixar a cabeça e não tentar fazer nenhuma transformação social. Não. A nossa raiva, a nossa indignação, né? A nossa vergonha, ela pode ser transformada em uma luta por uma causa social justa para que essas humilhações não aconteçam mais. Mas essa drenagem da raiva para uma construção social é uma construção saudável, não é uma construção vingativa. Porque senão vai ser o dilema de que Aristóteles propõe na filosofia do escravo. A primeira coisa que o escravo que foi humilhado pode fazer quando é liberto é matar o senhor que o escravizava. E ele vai entrar na vingança e vai ser, aos olhos do mundo, justo, justificável. Mas aos olhos de uma transcendência, o escravo vai se igualar ao agressor. Então, quando ele tem a liberdade, ele pode seguir essa raiva numa construção de leis que proíbam a escravatura, né? Que proíbam a escravidão. Ele pode pegar toda essa raiva numa construção, numa briga social, que é uma briga, digamos assim, construtiva, para que a sociedade se transforme. Mas mesmo aí, quando a gente pega e faz o movimento da transformação social, essa mensagem de que os humilhados serão exaltados não se torna obsoleta. Porque veja a própria vida de Jesus. É uma vida de transformação social. Mas a transformação que Jesus fez não é uma transformação pequena de uma legislatura de um país. É uma modificação global. O projeto de Jesus para a Terra, segundo a doutrina espírita nos explica em A Caminho da Luz, em toda a codificação dos motos de Jesus como guia e modelo, é um projeto de transformação global. Então, uma transformação global, como também uma transformação social, não é rápida. Então, provavelmente, essa causa social que a gente milita, que a gente labuta, e essa causa global que a gente labuta, a consequência não vai vir nesta existência, a gente não vai receber os frutos nessa existência. Os frutos vão ser para as nossas gerações vindouras, ou seja, para nós mesmos em reencarnações posteriores, talvez, se ficarmos aqui pela Terra. Ou seja, não vai vir nessa existência. Então, enquanto o fruto da nossa militância espírita, da nossa militância social não chega, esse sentimento de que humilhado, que não se vinga, o humilhado que consegue entender a força que vem dessas situações, vai se enaltecendo. Então não é preciso apenas esperar, digamos, a vitória legal, a vitória jurídica e a vitória social chegar para se sair vitorioso. É por isso que a vitória, digamos, de Jesus é a transformação de cada um de nós, a transformação do globo terrestre. Mas, enquanto essa vitória total ainda não chega, ele não teve por que não dizer na vida, vocês passarão por atribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Ou seja, a vitória social que ele projeta para todos nós de mudança ainda não chegou, porque eu, você, ainda estamos na retaguarda. E aí ele nos espera como um bom pastor. Mas isso não impede dele dizer, eu venci o mundo. Porque veja a humilhação que ele passa. A humilhação de ser colocado um espinho, né? Uma coroa de espinho. Já que você é o rei dos judeus, pegar essa coroa. Quanta humilhação que é mais relembrada na paixão, né? Na paixão de Cristo, na Semana Santa, nessa tradição humana.
cristã que muitas vezes, que vai, na verdade, lembrar dessas passagens que são humilhantes, né? Se você passasse por isso, é uma humilhação de um rei, de fato. O rei dos reis, né? O Rabi, o mestre dos mestres. No entanto, ele permanece seguro, ele permanece autêntico e diz: Eu venci o mundo. Essa vitória não pode ser os parâmetros do mundo. Essas vitórias não são as vitórias legais, jurídicas, são as vitórias profundas da justiça divina. Essas vitórias são as vitórias que ficam dentro de mim, dentro de você, que só você que passa ou que passou por essa situação é capaz de aferir. E quando temos Jesus como norte, nós conseguimos entender a profundidade desse ensinamento. É essa profundidade que faz inspirar tantos artistas, tantas pessoas para entregarem a própria vida de dedicação à replicação desse amor. Porque no natalício dele, ele vem numa manjedoura. E a manjedoura nos fala da simplicidade, da humildade. Para outro rei, podia ser humilhante ter que nascer ao lado de cavalos, de animais. Mas para ele, é uma mensagem, como um benfeitor me colocou uma vez. Além da mensagem de humildade, é um ensinamento para nós outros de que existe beleza na vida onde nós não esperamos. Existe beleza na humilhação. Veja que coisa complexa. Não é que eu estou enaltecendo a humilhação de forma alguma, mas aquele que sabe passar se transforma. E nessa transformação da transcendência é belo ver a saída do lagarto se transformando numa borboleta. E às vezes só a dor. É por isso que tem no Evangelho é necessário ainda o escândalo, porque o escândalo acaba gerando essas situações. Mas ai daquele pelo qual venha o escândalo. Não é eximindo o escandaloso, mas é dizendo que se nós soubermos como passar, nós vamos poder transcender. E a beleza na dor, sem entrarmos em masoquismo. A beleza na situação de crise, porque faz com que a gente transforme a nós mesmos. O nascimento de Jesus é uma crise, né? Porque veja ali a situação que nos é narrada, é ali Maria e José fugindo de um recenseamento e encontrando ali aflito uma possibilidade. Então, a crise. Em meio à crise, a beleza da manjedoura. E é isso que nós, há tanto tempo, né, há 2022 anos da nossa era cristã, espero que um dia nossa era crística, a gente enaltece, relembra, para a gente poder tentar entender que há beleza na vida onde nós não imaginamos. Joseph Moore, eu queria pegar uma pequena história desse livro, Vida Saudável e Feliz, né? O capítulo 9, O Natal de Jesus e a Beleza da Vida. Em 11 de dezembro de 1799, melhor, em 1792, em Salzburgo, na Áustria, nasceu o terceiro filho de Ana, né? Uma mulher muito pobre, chamado Joseph Moore. O pai de Joseph Moore abandonou a família e, além disso, as autoridades de Salzburgo, naquele momento, entenderam que um terceiro filho para Ana, né, seria muito grande, porque ela daria despesa para a cidade, sabe? Ela pobre, traria mais custos. Então, obrigaram ela a pagar uma multa. Ela não tem como pagar uma multa, ela já era pobre. Então, pense a dificuldade toda que ele passou, muita pobreza. Esse Joseph Moore passa muita pobreza. Como consequência até da pobreza, ele é infectado num momento com tuberculose. Naquela época, a tuberculose não tinha cura, porque nem sabe o que era a causa da tuberculose. Mas ele não morreu. Ele acabou conseguindo vencer a tuberculose. E para que a mãe não pudesse pagar uma multa, ela acabou se declarando morta, né, para poder
sobreviver e criar os filhos, digamos assim. Então ficava ali o José Mó, numa extrema pobreza, apesar disso vencendo a tuberculose, né, com um pai que abandonou a família e agora órfão de mãe viva. Esse José Mó acaba encontrando na batina, né, a vocação de padre e se dedica ao magistério, ao sacerdócio da batina. Até que um dia a vida dele foi transcorrendo sem maiores feitos e nós conhecemos um pouco mais sobre José Mó porque no dia 24 de dezembro de 1818, portanto, às vésperas de Natal, ele percebeu que a missa do galo que ele tinha que fazer naquele momento ia ser complicada por causa que o órgão estava quebrado, o órgão da igreja. Então ele vai, fica meio aflito, né, meio preocupado, e lembra de um amigo dele, compositor, Franz Gruber, e vai até o encontro de Franz Gruber para que eles pudessem compor uma música para a Missa do Galo, de 24 de dezembro de 1818, na capela de São Nicolau, lá em Orbendorf, né, lá na Áustria, para que eles pudessem compor. E ao compor, né, então ele faz a letra, José Mó, ao caminho da casa de Franz Gruber, e começa a compor, né? Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis da Lapa Jesus nosso bem, conforme as traduções para o português. E na noite de 24 de dezembro de 1818, em Orbendorf, na capela de São Nicolau, composta pelo padre que tem essa vida trágica, Joseph Mó, e Franz Gruber, o compositor, toca-se pela primeira vez a Noite Feliz, que torna-se um hino do natalício, colocando que, apesar da crise, a noite foi feliz. Apesar de todas as privações, foi uma noite feliz, que nos alegra, que nos traz essa alegria profunda, transcendente, paradoxal às vezes, que é a alegria do Evangelho. E quando a gente encontra pessoas que são movidas por essa alegria, nós encontramos histórias extraordinárias. Eu me lembrava da Elizabeth Dantas Cavalcante, uma médium que ficou conhecida com o nome de Dona Niná, na minha cidade de Recife, que foi dessas médias do início dos tempos do Espiritismo e fundou, né, o Núcleo Espírita Investigadores da Luz, onde eu e minha família ficamos longo tempo. Eu nasci entre aspas, né? Estava vinculado desde o berço. Depois do movimento espírita, acabou me levando para um trabalho mais federativo, pelas palestras e tudo. Mas foi o meu celeiro. E eu tive contato com a dona Niná, mas era muito pequeno ainda. E essa mulher, ela era amiga do Divaldo Franco. Quando o Divaldo Franco, ainda jovenzinho, visitou pelas primeiras vezes Recife, foi ela que o recebeu, ela que o convidou, porque às vezes quando a pessoa começa uma trajetória, nem todo mundo sabe, né? E imagine do valor da pessoa, mas certamente a dona Niná entendeu, captou, né, o valor espiritual desse homem e deu ali o espaço, deu a oportunidade, e foi a partir disso que, nessa encarnação, eu tive contato com o Divaldo Franco, porque desde criança ali ele foi conhecendo minha família, eu fui conhecendo ele, e essa dona Niná teve uma vida fantástica. Quantas pessoas ela não influenciou? Fundou um dos centros que foi um dos primeiros aqui de Recife, que gerou vários trabalhadores que fundaram outros centros espíritas, que se vincularam a federativas, que saíram divulgando, e a presença dela era constante. Ela veio a desencarnar, inclusive, ali no final dos anos da vida dela, ela foi morando, né, no próprio centro espírita, no quartinho, ela se dedicando. E o Neil, ele fica hoje, né, numa região onde nós temos um local com bastante
pobreza, bastante tráfico de drogas, que nós chamamos de coque. E a evangelização infanto-juvenil era a principal trabalho, né, social que essa mulher desenvolvia, ajudando 250 crianças. Não são 250 famílias, porque às vezes a mãe tinha 2 filhos na evangelização, e ela persistente. Em determinado momento, numa sede anterior do NEIU, do Investigadores da Luz, ela acabou perdendo um marido, né? Acabou perdendo, na verdade, um ente querido. Na verdade, não foi o marido, foi um ente querido, porque aconteceu uma pequena tragédia, um pequeno acidente no local, e as pessoas saíram, né, preocupadas, e acabou tendo um pisoteamento, mas ela continuou com a fé dela. E entre vários diálogos que eu poderia narrar, eu sugiro você procurar a vida dessa senhora, que em algum momento era tida como um transtorno psiquiátrico grave, mas quase, não sei se ela chegou a ser internada, mas quase. Ela encontra no Espiritismo o sentido de vida, com a mediunidade dela ajuda diversas pessoas, e quando ela desencarna, rapidamente, pelo mérito de vida dela, por toda a dedicação de vida dela, ela começa a ser uma trabalhadora espiritual do centro. E eu vi essa transição, né? Depois de pouco tempo, ela já dando comunicações por médios diferentes, comunicações autênticas, porque é uma pessoa que se dedicou toda a sua existência, né? Acabou perdendo 2 esposos que vieram a falecer, filhos, então ela teve muitos lutos que ela conseguiu segurar a onda com a doutrina espírita, com o Cristo. Então essa dona Niná, em determinado momento, ela contava isso, sente um pouco de revolta, né, por tantas dores, tantas privações, inclusive econômicas, financeiras. E eu me lembro até de uma caravana, tem um livro chamado Caravana da Fraternidade, do Leopoldo Machado, em que ele, junto com outros espíritas da época, vão visitar várias cidades e tem lá a narrativa do encontro deles com a Dona Niná, né, em um centro espírita que era bem grande. Para vocês terem uma ideia, o cenáculo, né, auditório, cabiam ali 400 pessoas, sabe? Quando o Divaldo Franco foi algumas vezes já, eu estava já na direção e falou lá, 700 pessoas, o Raul Teixeira, 700 pessoas, o amigo Alberto. Então ali é um local grande, que quando antes não tínhamos muitos centros em Recife, era na reunião pública comum, porque ela não era de fazer palestras, mas ela tinha ali no final o passe coletivo, em que ela fazia preces memoráveis, de intuição, de energia, as pessoas saíam bem, né? Quantas pessoas não obtiveram quase curas mesmo, no contato dessa mediunidade com ela, se não cura física, mas sentido de vida. E aí eu me lembro de outra senhora lá do Neil, a dona Natilde, que também cresci com essas 2 senhorinhas ali, 2 baluartes, sabe, que permaneciam. E dona Natilde, um pouco mais dura, ela dizia uma frase muito interessante, porque as pessoas às vezes se vitimizam, né, e querem que os outros façam por ela. Ela falava assim: minha filha, não é você que quer, então vá, peça. Quem tem sede vai ao pote. Eu nunca esqueci essa frase dela. Então a dona Niná estava um tanto quanto triste, revoltada, e aí vem o mentor dela, um espírito que tinha tido uma existência indígena e que se apresentava com o nome de Jurupitã, e falava assim: mas Yara, como chamava ela, que culpa tem Deus do teu passado? Que culpa tem Deus? E falou um pouco, revelou para ela um pouco o passado, né, trazendo que ela estava também passando por um processo expiatório, mas que se ela conseguisse calar a revolta, ela iria transcender, e transcendeu. Lá do centro espírita, do lado existiam outras igrejas, e aí uma vez uma senhora de outra igreja passava lá e tentava convertê-la para Jesus. Até que um dia ela falou assim: minha filha, eu vou lhe dizer, se a sua missão para você ser salva é me salvar, me converter, eu vou dizer, a sua missão é muito espinhosa, viu? Porque para me desconverter do espiritismo,
você não vai conseguir não. Era uma senhora que permaneceu, né, alegre, como aquela outra senhora que eu tive contato no início da minha vida de palestras, no primeiro livro que eu lancei sobre Sócrates, em 2018, salvo engano, pela editora ID, de São Paulo. Então, essa senhora tinha lançado um livro também, chamado Imagens do Além, em que ela, Eigorina Cunha, sobrinha neta de Eurípides Barçanufo, ela teve desdobramentos em que ela era levada pelos benfeitores para dentro de nosso lar, voltava para o corpo e então fazia desenhos. Ela não era pintora, então os desenhos eram mais simples, mas conseguiam nos dar uma certa visão de como é que era nosso lar. E ela foi guardando esses desenhos, porque não eram desenhos, digamos assim, com um rigor técnico lá gigantesco, né? E foi guardando, até que Chico Xavier, ela não tinha falado para ninguém, isso ela me contou diretamente. Chico Xavier fala com ela, Egorina, é preciso que você publique essas imagens de nosso lar. E ela então publica, pela mesma editora, a editora ID, né, que tinha lá uma pessoa que eu tive até a honra de conhecer indiretamente, porque ele corrigiu, né, foi um revisor do livro e fez o aceite desse primeiro livro que eu publiquei, um médico também, se não me engano, um psiquiatra, o Dr. Elias Barbosa. Então, era uma editora que tinha esse cabedal. Então, quando eu publiquei o livro, em algum momento ela teve contato, pediu para o pessoal da editora me dar o telefone para ela, e eu recebo uma ligação surpreso, porque eu conhecia o livro, né? Não conhecia a Egorina Cunha, porque é daquelas médias mais assim dos bastidores, não teve muitos livros, foram esse e um outro também. E ela então fala comigo como se fosse quase uma avó, com carinho, como tantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. E então me fala, meu filho, quando você vier aqui a Minas Gerais, venha por favor a Sacramento para você poder fazer uma palestra no nosso culto. E aí eu fui, né? Eu fui uma vez fazer palestra no Medinesp, em Belo Horizonte, e aí aluguei um carro e fui até Sacramento. Só que naquela época não era assim tão fácil o Waze, né? Eu peguei o GPS do carro, contratei o GPS por isso, e não tinha, Sacramento não estava no GPS, tão pequena que eu acho que é. Mas eu fui, é longe, viu? Pelo menos eu dei, acho que é uns 400 quilômetros. Eu não lembro de ter ficado uns 5 horas de carro lá, no tempozinho que eu tive depois de fazer minha palestra no Medinesp, mas fui. A gente até então tinha se comunicado por telefone, a gente se falava. Uma vez eu tentei ir, não deu, não mandávamos carta, e lá eu fui. Ela ficou super feliz e eu também. E me chamou a atenção, várias coisas me chamaram a atenção, mas eu queria narrar algumas poucas. Primeiro, eu fui lá fazer a palestra e perguntei, Dona Egorina, qual é o tema da palestra? E ela falou, não, meu filho, a gente, na verdade, é um evangelho que a gente faz de forma coletiva. Então a gente vai fazer uma prece, eu vou falar algumas coisinhas, depois eu vou abrir o evangelho, leio o evangelho e você comenta. Então ela já estava com a cadeira de rodas eletrônica, porque ela tinha tido paralisias, e aí tinha dificuldade de andar, e foi lá com a cadeirinha dela, leu o evangelho, e ela falou, pronto, agora você comenta. E aí o comentário era uma palestra, 40 minutos, assim, de sopetão. E eu nunca tinha feito ainda dessa forma, né? Eu sempre me preparo antes, penso. E não teve como pensar antes, porque eu tive que. Ela não me disse qual era o tema, ela abria assim ao acaso, o ponto, e lia. E então não tive como. Tive que improvisar mesmo, né? Mas eu senti uma energia tão boa, que as palavras fluíram. Iam para esse culto várias caravanas, então estava entupido de gente lá o local, várias pessoas que iam, né, pelo trabalho dela que atraía, pela mediunidade dela que atraía as pessoas, numa região mineira que realmente tem muita energia boa ali no interior de Minas. Eu nunca tinha ido, e a palestra fluiu. E eu segurei as lágrimas pelas energias boas que eu senti. Quando eu acabei, né, eu perguntei, mas como é que é assim? Eu falei para ela como eu tinha me sentido, a energia. Ela falou, ah, meu filho, esse mesmo culto que você fez hoje
é feito todos os dias há 100 anos, desde que tio Eurípides fundou esse centro e fez o culto do Evangelho. Então era o culto mesmo que eles chamavam. 100 anos, pessoal. Não são 100 dias. Todos os dias, durante 100 anos, naquele momento que eu estava indo, esse culto do Evangelho era feito em homenagem e inspiração com Jesus. Uma foto de Jesus na parede, inspirando o local, um espírito da estirpe de Eurípides Bassanufo, todos os benfeitores por lá, né? Não sei dizer se o próprio Eurípides estava, mas a energia é uma coisa extraordinária. Simplicidade da manjedoura, beleza da manjedoura naquele local simples. Então, eu fui vendo como o Evangelho, a partir dessas vidas, desses pioneiros, conseguem de fato mudar a nossa existência. Fazer com que a gente segure a onda nos momentos mais difíceis, não com aquela alegria superficial, aparente, mas com a alegria cristã, como fala Leopoldo Machado, a alegria que aprofunda o nosso ser e nos dá sentido. Que nesse Natal a gente possa, como em todos os outros, refletir na beleza da vida, a beleza que é a oportunidade de estar vivo, ter a oportunidade de refazer caminhos, expiar por tanto sofrer, é uma oportunidade também de refazer os nossos passos, sem nenhum culto ao masoquismo, sem nenhum culto à dor, mas sendo realistas de que nós, assim como o Juruptã falou para Yara, para Niná, que culpa tem Deus dos equívocos que você cometeu? E se nós estamos podendo sofrer hoje essas dificuldades, até mesmo essas humilhações, é porque a nossa bagagem, o nosso ombro já tem um pouco mais de força, de coragem para poder suportar o peso, o fardo. Então, alegrai-vos, nos alegremos quando no interior da nossa intimidade a gente perceber essa dor, porque pode fazer com que a gente transcenda a partir do nosso comportamento. Por isso eu reafirmo com Johann Sebastian Bach: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Muita paz, um Feliz Natal para todos nós.